Os fatos que acontecem na região, no Brasil e no mundo. Rádio AM. A Basílica Menor de Nossa Senhora do Belém em festa. Afinal de contas, a padroeira Nossa Senhora do Belém aniversariando no dia 8 de setembro do ano da graça de 2024. E já no final de semana passado, já nesse próximo final de semana, dias 7 e 8, uma visita guiada é proporcionada às pessoas que querem conhecer um pouco mais da história desta catedral, que a gente fala é um orgulho da cidade. Professor Dr. Marcos Chaves, por favor, a iniciativa neste ano dessa exposição, tendo o espaço revitalizado até a subida dos sinos. Satisfação em ouvi-lo. A exposição vai ser explicada a todos pelo garoto Flávio Peixoto, e muito bem explicada. Ele entende muito bem sobre medalhística e vai explicar aos senhores, compensa vir para ver. Eu vou falar aos senhores um pouco sobre a torre. Compensa vir para ver a torre também. A igreja foi construída entre 1833 a 53. Naquela época, Itatiba ainda era pobre e não foi construída sem torre. Com o advento da cultura do café, a cidade enriqueceu muito. E os barões do café desejaram uma torre que expressasse a magnitude da cidade e do dinheiro que entrava. O café, os senhores sabem, valia mais do que ouro. Então, foi projetada essa torre pelo engenheiro italiano Ercole Gianelli. E ela foi construída entre 1876 a 1881. E graças à maior parte à contribuição financeira do coronel Camilo Pires. E desde então ela está aqui, e na década de 60 houve quando foi dada a forma de basílica à igreja, ela teve uma pequena adaptação, mas agora realmente o Padre Michael retomou a ideia de uma restauração da torre. Os senhores poderão ver que a partir do andar da exposição para cima foram retomadas as cores originais de vinho e ocre. O serviço foi feito por um grupo de garotos, os Pueri Latini, um grupo de acólitos daqui, que são amantes da língua latina, e eles mesmos que executaram a restauração. Está muito bonita a cor. Os senhores vão ver também, houve a restauração do quadro do coronel Camilo Pires. No andar superior, que é o andar que dá para as sacadas, os senhores poderão ver os sinos, que são de 1880, e são sinos muito grandes, e que foram doados também, um pelo filho do coronel Camilo Pires, Tomé Pires de Ávila Neto, e outro pelo João Batista de Paiva Baracho. E acima não está aberta a visitação, mas você teve a oportunidade de estar lá, o relógio, que é de 1878. Tudo isso vindo da França. O relógio veio de Paris, os sinos vieram de Annecy, da Fundição Paccard. Então, para que se tenha uma noção da grandeza da cidade naquele tempo. Somente Campinas tem uma torre mais alta e maior, mas não só arquitetonicamente mais esplendorosa que a nossa. Nem São Paulo tinha, pois a Catedral da Sé foi construída já no século XX. Então, é para que o povo tenha uma noção do que foi Itatiba no esplendor do café. Dr. Marcos Chaves, temos pontos aqui que são históricos. O marco inicial, a pedra de lançamento, é algo que as pessoas muitas vezes passam e não conhecem. Uma explicação. A primeira pedra é da igreja quando não tinha torre, de 1833 a 1853. Mas bem no canto da torre, Dom Lino Deodato, que foi o sexto bispo de São Paulo, ele lançou essa pedra em 1876. Ela é um escrínio, ela tem um cofre dentro dela que contém pedras do Templo de Jerusalém.
pois a igreja foi edificada sobre o templo. A igreja veio para substituir o templo judaico. Então foram trazidas pedras de Jerusalém e o escrínio, a pedra fundamental, contém dentro dela pedras do templo de Jerusalém. Isso é uma preciosidade. Dr. Marcos Chaves, é importante o convite à população que falar é bom, mas conhecer melhor ainda. Visitação pública sábado e domingo nas comemorações de mais um aniversário de Nossa Senhora do Belém. Sim, todo itatibense deveria conhecer essa grande obra que os antigos nos deixaram. Perfeito. Dr. Marcos Chaves, nosso agradecimento. E agora nós vamos falar, com o responsável pela grande exposição que foi a iniciativa deste ano de 2024, do Padre Maicon, para visitação. São documentos importantíssimos, obras importantíssimas, medalhas de valor histórico indescritíveis. Vamos conversar com o Flávio Pontes Zampieri Peixoto. Obrigado, Dr. Marcos, e o convite mais uma vez à população para a visitação. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem, não? Flávio Zampieri Peixoto, conte-nos um pouquinho dessa exposição, a ideia, como tudo surgiu e o porquê nessas comemorações de Nossa Senhora do Belém. Satisfação. Muito obrigado. Bem, essa exposição ela é particularmente da minha coleção privada, com algumas peças, como vocês podem ver, essas casulas são da igreja também. A ideia veio primeiramente do Padre Maicon, ele me convidou, ele já conhecia minha coleção, e achamos que seria muito interessante trazer agora para essa festa da padroeira. Como vocês podem ver, está com uma pintura diferente para quem já conhecia, e planejamos agora, a partir desse ano para frente, todo ano ter uma exposição diferente com diversificados temas. Agora, Flávio Zampieri, gostaria que você falasse um pouquinho, dessa sua coleção, o gosto em estar colecionando todas essas obras. Bem, a minha coleção, eu posso dizer que ela iniciou quando eu era muito pequenininho. Desde uns 8 anos eu já ia na Praça da República com meus avós comprar moedas, alguns selos. E quando eu fui ficando um pouco mais velho, com uns 15 anos, eu comprei a minha primeira medalha, que é uma medalha alemã da Primeira Guerra Mundial, e foi crescendo e crescendo e crescendo. E nunca foi uma questão muito material, do ter a condecoração, de ter as peças, mas principalmente pela preservação da história. Eu sempre tive muito contato com alguns veteranos de guerra, com até mesmo colecionadores, e ficava muito triste em ver que muita coisa acabava indo para o lixo. A família acabava se livrando, muitas histórias de coisas importantíssimas. Então esse ânimo de preservar a história que me trouxe a uma coleção tão grande. Agora, com relação nesse acervo, você disse que você vai pesquisar, vai buscar todo esse material. E como que você vê as famílias que desfazem deste material histórico de grande valiosidade em termos culturais? Então, realmente é uma tristeza que a gente vê quando acaba indo tudo para o lixo. Eu, como colecionador e muitos outros, a gente acaba tendo contato e comprando coisa diretamente da família. Tem um lado triste, assim, de que separa uma coisa de um avô, mas também a gente fica feliz em saber que essa peça pelo menos vai ser preservada. E realmente você acha muita coisa interessante, muita coisa antiga, muita coisa rara perdida por aí. Agora, um outro detalhe, para se buscar essas obras raras, tem que ter conhecimento. Consequentemente, você é um estudioso de história para saber o que você está comprando, adquirindo. Sim. Principalmente quando a gente fala de condecorações da Primeira Guerra Mundial, algumas peças do Império Brasileiro, impérios europeus, a quantidade de falsificação é assustadora. Então eu tenho uma coleção há 6 anos, mas muito mais importante do que as peças é estudar. Então você tem que estudar assim, os mínimos detalhes, questão de produção, o tecido correto, saber se o material, o bronze está correto, se a técnica, como foi feito, como foi gravado, está correto. É um trabalho muito minucioso para descobrir se é original ou não. Bom, você está aqui à disposição nesse próximo sábado e domingo, quando das comemorações do aniversário de Nossa Senhora do Belém. Consequentemente, eu gostaria que você fizesse o convite à população, visto que é um passeio inesquecível, subir a torre da igreja de Nossa Senhora do Belém e apreciar essas obras é algo fora do comum,
Bem, eu deixo o convite então para todo mundo. Acabou agora durante esse final de semana. Durante a semana não vai ocorrer nada, mas agora no próximo sábado e no domingo, pela parte da tarde, junto com os nossos colegas do Persevera, vamos estar subindo aqui na torre. Vai dar para ver toda essa exposição e subir aqui em cima na torre, onde a gente tem toda a história, todo o histórico. Muito interessante o passeio. Agora, para encerrarmos definitivamente, mais ou menos quanto tempo de duração, né, essa visita guiada? Ela dura quanto tempo? E a gente está subindo em grupos de 30 em 30 minutos, às vezes passa um pouquinho, porque lá em cima a gente acaba tirando algumas fotos, conta a história, mas é mais ou menos nessa média de tempo. Então, de 30 em 30 minutos, a saída desde que horas até que horas? A partir do sábado, se eu não me engano, é 2 da tarde, e no domingo a partir do meio-dia. Então, todos venham conhecer uma magnífica obra, um passeio inesquecível, subindo os andares aqui da Torre de Nossa Senhora do Belém. Muito obrigado. Os fatos que acontecem na região, no Brasil e no mundo. Rádio AM. Conectada com você. Rádio AM.